Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Quero apresentar para você 6 questões práticas para o evangelista de hoje. Com base no que estamos na lição bíblica e os exemplos apresentados, inclusive do próprio Billy Graham, podemos aqui extrair questões importantes. Por que eu digo que são importantes para o evangelista de hoje? O ministério do evangelista é uma capacitação de um dom para alguns crentes, não são para todos, certo? Mas todo crente é um evangelista. Todo crente é comissionado a levar a palavra de Deus. Portanto, esses ensinamentos, essas questões práticas, podem sim ser úteis para qualquer crente, inclusive aquele que não possui o ministério de evangelista. Quero fazer um rápido parênteses aqui também. Algumas Assembleias de Deus existe uma posição eclesiástica chamada de evangelista, que geralmente antecede a função de pastor. Nesta perspectiva, como um desdobramento de subdivisão eclesiástica até chegar em pastor, eu até compreendo, mas esse nome é um nome mal empregado, porque não quer dizer que a pessoa que possui a função de evangelista ou a posição de evangelista é de fato um evangelista. E essa é uma questão. E quando eu falo evangelista, é na questão de ter o ministério de evangelista, o dom. Se for para pensar como evangelista todo crente é evangelista. Eu sou evangelista, você é evangelista, ou pelo menos deveria ser, né? Todo crente é um evangelista, tá bom? Então, algumas questões práticas devemos considerar e tratar sempre na nossa mente. Lembrar que a palavra pregada é no poder de Deus. A mensagem deriva do evangelho e o evangelho é o poder de Deus. A mensagem é Cristo, sem qualquer modificação. Um dos fatos, inclusive, que muitas pessoas elogiam o ministério do Billy Graham é que ele pregava a Cristo. Ele fazia uma mensagem relativamente simples, sem muita sofisticação, sem colocar firulas e também sem retirar conteúdo da mensagem. Ou seja, ele não acrescentava e nem diminuía. Hoje nós temos extremos, que são o quê? Pessoas que diminuem o peso, a responsabilidade do evangelho e outras que fazem o contrário, que colocam um peso maior do que o evangelho. Os fariseus do nosso tempo. Então, assim, são questões importantes. E Billy Graham não estava comprometido com uma denominação, isso é importante mencionar. Ele era multidenominacional. Ele trazia o evangelho e abençoava as igrejas como um todo. Essas cruzadas que você vê aí, você pensa só o Billy Graham? Não, é uma equipe. Várias igrejas locais conseguiam levar essas pessoas para lá. Eu e você, convidando. Levar a pessoa para o evento. Muitos não crentes, obviamente, a maior parte não crentes, pelo menos esse era o objetivo. Para que ao ouvir o evangelho, as pessoas pudessem aceitar Jesus. Aí depois que aceitou Jesus, faz o que com elas? Manda para casa, fica por isso mesmo? Não. As igrejas locais que participaram no processo de levar aquelas pessoas até o local, ficavam na responsabilidade de receber esses novos irmãos em Cristo em suas congregações. Portanto, o Billy Graham ele não abria igrejas. O Billy Graham ele trabalhava a serviço das igrejas já constituídas. Isso é um fator interessante. O missionário, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, espero eu, com maior detalhe, a gente trata o missionário como o quê? A pessoa que começa o processo, às vezes está do zero, mas o evangelista não necessariamente. Ele traz a mensagem e as pessoas que estão sendo, digamos, incorporadas ao reino de Deus, elas estão abraçadas pela comunidade local, tá certo? Uma outra questão também, devemos evangelizar todos, e aí o Billy Graham mais uma vez deu referência. Eu digo porque eu falo mais uma vez exemplo de Billy Graham, porque existiu a segregação racial nos Estados Unidos. E eu pergunto para você hoje, será que nós não temos algum tipo de segregação, seja por cor da pessoa, por aspectos sociais, ou até qualquer outro que eu nem sequer posso saber, região geográfica, né? Nordeste, Sul, o que for, né? Esse tipo de coisa. Será que a gente vai criar barreiras para a propagação do evangelho em virtude de questões mínimas, pequenas como essa? Então, devemos considerar isso fortemente, tá bom? Todo crente é chamado para evangelismo. Isso aí é notório. A Bíblia é muito clara. Nós somos chamados e devemos anunciar o evangelho para todas as pessoas. Outra coisa também muito importante, o evangelismo deve ocorrer em todos os ambientes.
Porque aí entra aquela questão, tem tema tabu, não pode falar sobre tal assunto, não pode tocar... Aí você começa a criar restrições, lugares que o reino de Deus não pode entrar, né? A mensagem do evangelho de Deus. E é interessante notar que alguns falam isso, por exemplo, falei um pouco sobre questões políticas, né, na lição passada, e recebi, de certa forma, algumas críticas já esperadas, obviamente, de algumas pessoas que dizem, não pode falar sobre política. Como assim não pode falar sobre política? É talvez por isso que existem tantos problemas na política, na visão de alguns. Por quê? Porque as pessoas que deveriam fazer a diferença com a visão de reino desconsideram isso como opção e ficam ausentes, e quem tem interesse, às vezes é uma pessoa mal intencionada, e isso cria problemas. Então, não é para existir tema tabu para a igreja. É só a gente ver o reflexo até hoje de questões como de relativamente a igreja está um pouco atrás em relação à presença na TV, presença também na internet, presença também no próprio ambiente político, más interpretações quanto à prática do sexo, concepções equivocadas ainda. Por quê? Porque eram ambientes que diziam, não, isso aqui não é para a igreja, isso aqui não é para a igreja. Aí você pode dizer, mas hoje tem muito canal de igreja, na TV e tal, rádio. Até tem, mas o custo que isso saiu posteriormente, para depois tentar correr atrás, foi muito maior do que se tivesse aproveitado o momento mais adequado, tá certo? Então, são questões como essa que devemos considerar fortemente. Outra questão também é que devemos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para a propagação da mensagem do reino. E o Billy Graham fazia isso. Ele atacava presencialmente, evangelização individual, certo? Com pessoas, com líderes mundiais, com pessoas comuns eu digo em relação a talvez posição, né, social ou posição aí política. Também ele levava mensagem para multidões, milhares de pessoas, lotava o Maracanã quando esteve aqui no Brasil. Ou seja, ele era de poucos a muitos. E não só apenas isso, ele aproveitava a tecnologia presente do tempo dele, rádio, televisão, e propagava essa mensagem depois. Como também ele pegou parte da internet e usou também a internet como isso. E, inclusive, a própria associação do Billy Graham até hoje considera isso como uma alternativa. Perceba que o que estou fazendo hoje, você que está acompanhando essa aula aqui pelo YouTube, você está tendo acesso a esse tipo de conteúdo por quê? Por causa da internet. Talvez você ficou sabendo do canal por meio de uma rede social. Então, perceba que a abrangência do contato do evangelho foi muito maior em virtude deste tipo de conteúdo disponibilizado nas mais diversas formas. Você pode usar isso em sua congregação local. Você pode usar isso para alcançar o mundo, tá certo? Levando a palavra de Deus. Então, são questões como essa que devemos refletir e são questões práticas que eu e você podemos aplicar, que a sua igreja talvez eventualmente pode aplicar, certo? Não estou falando aqui exatamente da pessoa que tem um ministério de evangelista, aquela pessoa que foi chamada, vocacionada em específico quanto a isso. Mas todo crente, ele pode sim contribuir de alguma forma nesse sentido. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acessar o conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você no nosso próximo aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!